Bom, como eu tinha prometido, a gente vai fazer agora uma questão de campo magnético de fio retilíneo, mais para a gente treinar a execução da regra da mão direita do que calcular o valor do campo magnético propriamente dito. Porque calcular é razoavelmente simples, a rigor, que é a aplicação de fórmula. Agora, a aplicação da regra da mão direita, no meu entendimento, é a situação que mais pega aqui nesse estudo de campo magnético de fio retilíneo. Então deixa eu discutir com vocês essa questão. A figura a seguir mostra dois fios retos e longos, ortogonais, que formam ângulos de 90 graus entre si, cada um percorrido por uma corrente elétrica. Eu quero saber em quais destas regiões o campo magnético resultante pode ser nulo. Então eu quero saber aonde que o campo magnético resultante pode ser igual a zero. Porque o fato é, se tem duas correntes elétricas, vai ter dois campos magnéticos. Em cada uma destas regiões, estes dois campos magnéticos ou vão se somar ou vão se diminuir. Eles vão interagir e vão produzir um campo magnético que pode ser igual a zero. E eu quero saber aonde que isso vai acontecer. Lembre-se, o campo magnético é uma grandeza física vetorial. Sendo uma grandeza física vetorial, tem direção e sentido, aponta para algum lugar. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que verificar como que o campo magnético produzido por esta corrente atua nessa região, nessa aqui. Como que o campo magnético produzido por esta corrente é aplicado nessa região, nessa e nessa aqui. E para isso, a gente vai ter que determinar através da regra da mão direita. Vamos começar com o fio 1. Vejam que o fio 1 ele é percorrido por uma corrente que está apontando para baixo. Aí você executa a regra da mão direita, circulando esse fio. Vejam que à esquerda do fio 1, onde estão as regiões 1 e 4, os meus dedos estão apontando para dentro. E à direita do fio 1, onde estão as regiões 2 e 3, os meus dedos estão apontando para fora. Então, aqui, o campo magnético do fio 1 nesta região e nesta região aqui aponta para dentro, e nesta região aqui ao lado, o campo magnético do fio 1 aponta para fora. Agora eu vou determinar a direção e sentido do campo magnético produzido pelo fio 2. O fio 2 é percorrido por uma corrente orientada nesta direção e sentido aqui. Então eu vou pegar o meu polegar e colocar no mesmo sentido da corrente, indo para lá. Ao contornar o fio, veja que embaixo dele os meus dedos apontam para dentro. Acima do fio, os meus dedos apontam para fora. Abaixo, os meus dedos apontam para dentro. Acima do fio, os meus dedos apontam para fora. Então, nestas duas regiões que estão acima do fio, o campo magnético produzido pelo fio 2 aponta para fora. Nesta região aqui, abaixo do fio, os meus dedos estão apontando para dentro. Então, o campo magnético do fio 2 aqui aponta para dentro e aqui aponta para dentro também. Tá, e agora? Agora que a gente já sabe como que cada campo magnético é aplicado nestas quatro regiões, para que duas grandezas vetoriais se anulem, é necessário que elas atuem em sentidos opostos, Como é que duas grandezas vetoriais, tipo, duas forças vão se anular se duas forças puxarem uma mesa para o mesmo lado? Não tem como. Para que essas duas forças tenham a oportunidade de se anular, elas têm que atuar em sentidos contrários. Aqui, a mesma coisa. Eu tenho que verificar em que direção, em que quadrantes, em que regiões os campos magnéticos atuam em sentidos opostos. Olha aqui, Aqui, estes dois campos magnéticos estão apontando para fora do plano. Então, eles têm o mesmo sentido. Eles vão se reforçar, eles vão se somar. Não tem como o campo magnético aqui ser igual a zero. A mesma coisa acontece aqui, Aqui, os dois campos magnéticos estão apontando para dentro. Tem o mesmo sentido. Desta forma, não tem como eles se anularem, só se tiverem sentidos opostos. Agora, olha aqui,
Aqui, um campo magnético aponta para fora, outro campo magnético aponta para dentro. Estes dois campos, tendo sentidos opostos, eles têm chance de se anular. Então, aqui existe a possibilidade. Aqui, nessa situação, um campo magnético aponta para dentro, o outro campo magnético, esse aqui que aponta para dentro, esse outro campo magnético aponta para fora, atuando em sentidos opostos, eles têm chance de se anular. Então, é nas regiões 1 e 3 que estes campos magnéticos podem se anular, produzindo um campo resultante nulo. Por que podem se anular? Porque isso depende da intensidade, né? Não adianta nada eles atuarem em sentidos opostos. Tipo, uma força puxa uma mesa para lá de 100 newtons e outra para cá de 2 newtons. Como é que essas duas forças vão se anular? Eles têm que ter, além de sentidos opostos, mesmo modo. Mas, tendo sentidos opostos, já é o primeiro pré-requisito para eles poderem vir a se anular. Tudo bem, gente? Obrigado pela atenção de vocês mais uma vez e até a próxima videoaula.